Olá, pessoal. Aqui quem fala é Taicir Carvalho. É um assunto que eu estava protelando, evitando de falar, mas eu vejo que, devido às proporções que tem tomado o caso do coronavírus, a Covid-19, é algo que se precisa falar, né? Eu vejo também como um momento sensível pelo qual a nossa sociedade, o nosso país, o mundo está passando. E eu quero lhes falar como um cidadão, esposo, empreendedor e cristão. Independentemente do seu credo ou a localidade que você está, eu quero lhe chamar a atenção para nós termos uma atitude de fé, de oração, de pensamento positivo, mas também chamá-lo a dar atenção ao entendimento de que nós precisamos ter uma atitude de responsabilidade individual, né? Que nós possamos ser agentes de mudança, né? Possamos fazer os ajustes necessários na nossa agenda, na nossa rotina de trabalho para passar por essa fase e vencermos essa crise, minimizando o máximo possível de perdas, o máximo possível de contágio e as chances, né, de se ter novas mortes sendo anunciadas nos meios de comunicação, como vítimas da Covid-19, né, coronavírus. E eu estive lendo que já há aqui no Brasil, né, já há vários decretos municipais, estaduais, que têm proibido a execução, a realização de eventos com concentração de mais de 50 pessoas para minimizar o processo de expansão desse vírus, de contágio de pessoas, né? Algumas pessoas, né, que espiritualizam muito a coisa, usando até versículos bíblicos dizendo: não temas, assim diz o Senhor, Ele está contigo e parará. Tá, nós precisamos sim ter uma atitude de fé, mas nós temos que ter ciência, né, de que é uma situação sensível, é uma situação delicada que nós estamos passando e que nós temos que ter essa ciência, né, da nossa responsabilidade individual como cidadãos, como colaboradores de melhoria da nossa sociedade. Em praticamente todas as religiões, né, se prega o cuidado ao próximo. Então eu creio que cada um de nós, né, precisamos tomar partido nisso, nesse processo de prevenção e cuidar pelo bem comum da sociedade. E a Bíblia, do livro de Salmos, no versículo 127, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja bem, Deus não diz para não vigiarmos. Nós podemos levantar um clamor, mas também é preciso nós fazermos a nossa parte, vigiando, tomando as precauções devidas de lavar as mãos com sabão, sempre antes de pegarmos objetos de uso comum, dentro das nossas casas. E aqueles que ainda estão trabalhando usarem máscara, pois o tamanho do coronavírus ele é bem maior que os outros vírus. E todas as máscaras que se vendem no mercado, elas têm uma gramatura que impede a passagem desse vírus para as vias respiratórias, né? E assim evitar o contágio por meio desse micro-organismo. E todo esse assunto, né, começou a ganhar proporções quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu um alerta no dia 31 de dezembro de 2019 sobre uns casos de pneumonia que estavam acontecendo, muitos suspeitos lá numa cidade da China chamada Wuhan. E, da noite para o dia começaram a ter muitos casos e não se sabia o que de fato estava fazendo com que esses casos aumentassem imensamente e era notório que algo estava errado. Mas ninguém sabia dizer o que estava causando. Aí a coisa foi ficar mais séria ainda quando no dia 9 de janeiro de 2020, quando constataram, né, que toda essa situação que estava acontecendo por meio do coronavírus é causada por esse dito cujo, né, e agora está se espalhando pelo mundo e chegou aqui no Brasil. Inevitavelmente, assim como já é uma realidade em outros países, aqui no Brasil vai ter período de quarentena, consequentemente, em que nós vamos ter que ficar parados dentro de nossas casas e nós teremos impactos grandiosos na economia. Eu não estou sendo pessimista, mas eu estou sendo realista. É algo praticamente inevitável de acontecer, né? Se nós não tomarmos cada um, né, essa atitude individual de impedir essa propagação o mais rápido possível desse vírus, né? E não menos tão importante, muitas pessoas me perguntaram: quantos dias é uma quarentena? E a resposta, senhores, não é 40.
Não são 40 dias, como vem logo na nossa cabeça em um primeiro momento. E até já se viu por aí algumas fake news e tal, em alguns textos, em algum lugar aí pela internet. A quarentena, em casos como esse da Covid-19, é determinado pelo período de incubação do agente infectante ou causador de uma determinada anomalia na saúde dos indivíduos. No caso do coronavírus, o período de incubação é de 14 dias, ou seja, ele pode estar presente em um ser humano em todos esses dias e não fazer com que essa pessoa apresente nenhum dos sintomas, febre, dor de cabeça, a garganta dolorida. Ela pode estar infectando pessoas e nem sabe. Então, se ela entrar em contato com alguém que foi diagnosticado ou está tendo suspeita de contaminação por apresentar esses sintomas característicos do coronavírus, ela vai entrar num processo, né, de quarentena, que vai ser de 14 dias. Vão ser feitos exames laboratoriais e nesses dias ela vai estar recebendo recomendações médicas de ficar em casa, não interagir muito com as pessoas e aguardar o resultado do exame laboratorial para saber se ela de fato é diagnosticada ou não, né? Se representa risco à saúde dela ou não. E se caso for constatada essa infecção, essa pessoa ela deverá entrar em um isolamento social, que aí realmente ela fica separada, né? O doente fica separado do convívio com as outras pessoas durante o período que se passa, os dias, que é o período de transmissibilidade desse vírus, a fim de evitar que outros indivíduos sejam infectados e espalhe-se mais ainda o coronavírus. Então, é preciso, né, que cada um de nós tomemos providências e colabore para que essa crise não tome proporções maiores. Sabemos que o nosso país é bastante acolhedor, o povo da nossa nação tem esse costume de cumprimentar os outros com um abraço carinhoso, caloroso, um aperto de mão e tudo mais. Infelizmente, é preciso que nós evitemos tais contatos, né, e fiquemos em nossas casas com medida cautelar em prol do bem comum, da saúde pública, né? E tem até gente que diz, agora nós vamos wakandar, fazer o cumprimento, parece lá do Pantera Negra, que é retratado no filme, que eles cruzam os braços. Outros já dizem, tem que dar um toque de pezinhos e tal. Enfim, você vai ver aí o seu método, o seu modo de fazer essa prevenção, para nós não termos um salto ainda maior da expansão de contágio do coronavírus, né? E os dados, eles nos mostram que no segundo dia de coronavírus aqui no Brasil, o número de diagnóstico foi superior do que lá na Itália no 20º dia também. Aqui no Brasil, após o primeiro diagnóstico, né, após passar 20 dias, que foi ontem, né, dia 18 de março de 2020, nós já tínhamos aí constatado 291 casos. E lá na Itália, no 20º dia, tinha 3 casos, na verdade. Depois deu um salto extraordinário, muito grande, gigantesco, que no dia 23 dias depois do primeiro diagnóstico, já se tinha aí 155 casos diagnosticados e 3 mortes pelo coronavírus. Então, a pergunta que eu faço é, como é que isso está por aqui? Como é que esses dados estatísticos estão por aqui? Infelizmente, as informações nem sempre elas são 100% atualizadas, dada a grande dimensão do nosso país. E eu nem quero esperar por esses dados oficiais, por esses dados reais, de fato, super atualizados. Porque às vezes demoram para ser atualizado nas bases de dados e tal. Infelizmente, em algum lugar pode existir interesses políticos de abafar um caso por meio das secretarias municipais e até estaduais, de estar acontecendo um negócio desse. Inclusive ontem, dia 18, né, de março de 2020, foi noticiado aqui o primeiro caso de contágio por coronavírus aqui no meu estado, o estado do Pará. E hoje, até então, o momento que eu estou aqui gravando este vídeo, às 12h59 do dia 19, os telejornais da Rede Globo ainda não noticiam que aqui já teve esse contágio, mesmo tendo sido veiculado no portal do G1 de uma das afiliadas da Rede Globo aqui no estado do Pará. Então, para nós termos essa noção, né, de que
nem sempre essas informações elas estão de fato super atualizadas, podendo até causar uma leve sensação de falsa segurança. Ainda é pequeno e tal, os dados. Mas será que essa velocidade, né, com que o coronavírus tem se espalhado no Brasil, já esse número expressivo de casos, isso também não se deve porque nós não estamos encarando isso como uma questão séria, como algo realmente sério, essa questão dessa pandemia. E também devido, né, à proporção continental do nosso estado, será que esses traços culturais, né, na forma com que nós nos relacionamos, não é isso que está causando e nós encararmos não tão com seriedade essa situação? Será que não é isso que está ocasionando esse número de casos já expressivo de diagnósticos, né, de contágio pelo coronavírus? É algo que eu convido cada um de nós a refletir um pouco, né? Porque eu particularmente não estava levando tão a sério isso, mas ontem mesmo eu estive conversando com alguns amigos a respeito e à noite também eu estive pesquisando algumas coisas, levando em consideração como funciona a dinâmica de atendimento nas unidades de saúde do nosso país. E hoje já se vê, né, que falta tanta da coisa na saúde. Imagine um negócio desse tomando proporções aí, espalhando-se, tanta gente chegando nos hospitais, nas unidades de saúde. Isso pode chegar a causar um pânico tremendo e as pessoas querendo serem atendidas, né, e não podendo, não tendo profissionais suficientes, não tendo leitos suficientes, não tendo espaço suficiente para acomodar essas pessoas. Então, cada um de nós, né, eu volto a repetir, não querendo ser pessimista, mas sim realista, precisamos, né, tomar para si essa responsabilidade de ser um agente de contenção da propagação desse vírus. E eu tive imaginando os cenários mais otimistas, mas também indo do otimista ao mais pessimista, e eu vejo que pode se ter um cenário se nós não tomarmos esses cuidados, essas precauções, meus amigos, e nós passaríamos por problemas gravíssimos, por momentos de dificuldade na saúde. Mas mais uma vez eu ressalto, eu não estou sendo pessimista, eu estou buscando ser realista, que a situação não é tão simples, não é algo que nada a ver e tal, vamos deixar passar. E os donos de negócios também precisam se preparar para interromper as suas atividades, né? Chegando a esse estado de decreto nacional de quarentena, um estado de quarentena a nível nacional, que nós teremos que nos recolher para as nossas casas, porque podem haver mortalidades de empresas, pois uma parada do comércio em geral, com o estado de quarentena a nível nacional, os impactos sobre alguns negócios vai ser de um certo tamanho que esses não vão suportar o impacto nos seus rendimentos, né, nas suas finanças. E eu não sei, né, se já refletiram quais os impactos que todo esse evento pode causar, e já causou até na nossa economia, e nem se há iniciativas para ajudar os microempreendedores. Eu só sei que é o momento de nós nos unirmos, de nós pararmos, refletirmos e buscarmos vencer juntos essa situação, essa crise. E você que tem condições de pagar a sua mensalidade da academia, pague lá para que ela possa estar em funcionamento quando esse negócio todo passar. E você que pode ficar na sua casa, fique, tome os cuidados de fazer a higienização das suas mãos e tudo o mais. Se for espirrar, cubra o seu rosto. Enfim, todas as orientações que o Ministério da Saúde tem nos repassado. E você que não tem, né, que precisa sair da sua casa para galgar o seu pão, para galgar o seu sustento, saia, mas tome as precauções devidas, muita higiene, e lembre que água com sabão ainda é o meio mais barato e acessível para nós fazermos a higienização das nossas mãos quando nós retornarmos para as nossas casas. Podem haver muitas mortes de pessoas, podem, infelizmente essa é uma realidade que pode acontecer mais ainda, nós vemos mortes sendo noticiadas, né? Mas para evitar essa disseminação do vírus, né, o Ministério da Saúde tem essas recomendações básicas de higiene, como evitar tocar os nossos olhos, tocar o nariz e boca, sem que as nossas mãos estejam limpas, lavar as nossas mãos com água e sabão, utilizar
lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando nós formos espirrar ou tossir, e jogar eles no lixo. Então, meus amigos, a prevenção ainda é a melhor saída, ainda é o melhor caminho, a melhor solução, embora pareça exagero, né, se falar disso, ou até mesmo desnecessário, né? Mas é algo que nós precisamos tomar cuidado, ter precauções, para que não chegue a proporções tão gigantescas. Para a Ásia, para a Europa, já espalhou demais, já tiveram muitas vítimas. E eu creio que se nós tomarmos essas precauções, nós podemos minimizar ao máximo isso, né? E não esquecer dos nossos amigos idosos, velhinhos, se a gente puder, você que mora em apartamento, em vilas e tal, pegar lá com essas pessoas que já são mais idosas o seu dinheiro para comprar o pão ou alguma outra coisa. Não deixe essas pessoas sair, não faça como eu já vi uma notícia aí, os idosos na Itália, acima de 80 anos, se não me engano, já vão ser deixados lá para morrer, já nem vão mais investir em tratamento com esses idosos. Não sei se é verdade de fato isso, mas que nós não façamos o mesmo aqui. E também um recado que eu dou para os comerciantes é: não exagerem, não supervalorizem o álcool em gel. Você que vai comprar também coisas no supermercado, não leve logo tudo. Se você tem finanças para comprar uma bagatela de alimentos, lembre que tem mais pessoas para consumir esse suprimento. Então vamos dividir para que o máximo de pessoas tenha o seu álcool gel, tenha o seu alimento para se manter. E não é um momento, meus amigos, de terror, né? De vamos espalhar o terror, o medo geral, não. É um momento que eu convido cada um de nós, né, a tomar essa responsabilidade para nós, de ser um agente fundamental para que nós possamos passar por essa fase, minimizando ao máximo a perda de vidas, para que essa situação toda desse vírus aí passe e nós vençamos essa batalha. Então não é um tempo para nós entrarmos em desespero, é um tempo de nós nos unirmos em prol do bem comum de nossa sociedade, para nós pararmos de uma vez o avanço dessa praga. E a prevenção ainda é a melhor solução.